Vamos dar uma olhada na agenda de Flamengo e Grêmio. Eles vão ter semanas muito diferentes. Porque o Grêmio vai usar força máxima nesse meio de semana. No domingo, o Grêmio poupa o seu time titular. O Flamengo não poupa. O Flamengo vai com o que tiver de melhor. Só que tem uma diferença agora, né? O campeonato está valendo muito para o Grêmio. O Grêmio está brigando por vaga no G4 e faz muita diferença ficar entre os 4 ou ficar entre os 6. Mas o Grêmio opta por descansar seu time no final de semana. A gente vai ter Fortaleza e Grêmio no fim de semana e amanhã a gente tem Grêmio e Bahia. Só que tem uma coisa, não sei tem como uma vai diferença ser. aí também. Não sabemos se José não vai descansar um ou outro jogador. Por enquanto ele não, mas é diferente do Grêmio. Ele pode até descansar um ou outro. Tem mais uma diferença. Fortaleza e Grêmio é sábado, 17 horas. Mais um ponto para a gente discutir. Flamengo e Grêmio, Flamengo e Fluminense é domingo, 18 ou 19? 18 horas. 18 horas com comentários do Dom Carmo. Não, eu não. Eu vou estar quase viajando para... Tinha que jogar no mesmo dia, né? Não, nós fizemos uma comparação exatamente. aqui. O Pet estava, eu, você, não sei quem estava aqui, que a gente fez uma comparação de elenco entre Palmeiras e Flamengo. Sim. Palmeiras ganhou. Sim. Elenco. Flamengo, time melhor, elenco, Palmeiras mais Sim. elenco. Então a gente vai mudar o critério de avaliar o campeonato de pontos corridos. Porque a gente sempre falou que quem tem o melhor elenco ganha o campeonato de pontos corridos. Não tem técnicos iguais. Hoje a gente vai ter provavelmente um campeão que não tem o maior elenco e o melhor elenco. Ele tem o melhor time. Melhor time. Então a gente começa a entrar de novo. E o melhor técnico. Então a gente começa a entrar de novo na ideia de jogo. Mas é um bom A elenco. ideia de jogo é muito Não, importante. mas olha só. Não pode não ser melhor elenco que o Palmeiras, o que eu acho Mas o Jorge mas Jesus, é um bom elenco. ele tá... Agora, o Pet soltou uma frase aqui que eu achei boa. Qual é? A ideia de jogo superou o elenco do Palmeiras. Lógico, Sim, perfeito. sim, Por isso sim, que a gente perfeito. bate isso. É. E a questão de... Não é porque o Jorge Jesus, não. Eu sempre achei que poupar os atletas tinha que ser pontual. Pontual. Né, Pet? Pô, Pontual. Pedrinho, como é que tá? A gente Pô, Pedrinho gostava tá de ser sentindo, pontual, claro que não, só quando sentia. Isso que o Renato faz, que ele também conhece o dia a dia, o elenco, de repente ele sabe a necessidade de tirar todo mundo, beleza. Mas ele já pode perceber que se ele tem o risco de ser eliminado na Libertadores, ele precisa entrar no G4. E aí ele começa, porque 2 jogos anteriores ao primeiro jogo contra o Flamengo, ele já foi poupando todo mundo. Nessa ele já vai botar, ele só vai poupar um jogo antes. Os jogos agora de Campeonato Brasileiro têm o mesmo peso para Flamengo brigando pelo título e Grêmio brigando por G4. O objetivo do Grêmio é o G4 agora no Campeonato Brasileiro, porque se ele perde a Libertadores, é a única chance dele jogar direto na fase de grupos, estando entre os 4 primeiros. Então, o jogo vale muito, mas o Renato adota uma postura completamente diferente da postura do Jorge Jesus. Né? O Jorge Jesus descansa um ou outro, mas poupar o time inteiro só o Jorge Jesus faz. trabalha como o treinador europeu faz na hora de fazer a tal da rotação. Ele poupa 2, 3, quem tiver mais desgastado. Qualquer treinador europeu faz assim. O técnico do Barcelona, do Manchester, do Chelsea, do E por isso que ele não entende aqui a prioridade total para a Libertadores. Por que o técnico europeu trabalha assim? Para rodar todo o elenco, para conseguir conhecer os jogadores, dar ritmo Além de cultura, conhecimento. E o peso dos campeonatos nacionais. Lá pelo CK, pelo estado físico dos jogadores. E outra coisa, vou te dizer. Essa sim. Primeiro, logística. É muito menor. Sim. E segunda coisa, ele tem só 25 jogadores. Aqui tu tem 35. 25 no máximo. No máximo. Porque, por exemplo, no máximo. o PSG normalmente trabalha com 20 jogadores. Todo mundo está à disposição. 25. Por isso também. Se precisar de mais, pega na base. Exatamente. E o Jesus está quebrando todas as regras, né? Porque a logística aqui ela é muito mais desgastante do que na Europa. Mas apagou no início o cara, porque ainda não entendeu. Mas não mudou ainda o critério dele. Né? Eu só acho que começou a descansar no outro. Eu acho que a gente superestima demais o elenco do Palmeiras, eu acho que é bom, e subestima demais o elenco do Flamengo. Vamos voltar a essa discussão de elenco daqui a pouquinho? Eu acho que sim. É que eu tenho uma janela que vai fechar com São Paulo e eu tenho tempo para ir para lá. A janela. Já retoma esse assunto. Window. Primeiro eu vou trazer informações da situação do Rafinha, que operou ontem, e a repórter Renata Igrejas traz as notícias aqui.
Olá, amigos do Sport TV. Rafinha deixou o hospital aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, hoje pela manhã. Ele recebeu alta por volta das 10 horas. Ontem à noite, passou por cirurgia. Segundo o boletim médico, correu tudo bem na cirurgia. A fratura foi corrigida. De acordo com Márcio Tanuri, médico do Flamengo, Rafinha agora fica em casa e na quinta-feira ele se reapresenta ao Ninho do Urubu, onde vai começar o tratamento de fisioterapia. Nem os médicos, nem o Flamengo deram qualquer previsão de volta aos gramados. Mas a boa notícia é a seguinte: durante o procedimento não foram usados placas nem parafusos. Isso acaba agilizando, facilitando esse processo de recuperação. O lateral direito sofreu uma fratura no osso zigomático esquerdo, o osso da bochecha, depois de um choque com o Rony do Atlético Paranaense no jogo de domingo. Agora, sobre o jogo de amanhã contra o Fortaleza, além de Rafinha, o Flamengo não vai poder contar com Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que estão suspensos. O grupo estava em Curitiba e ontem mesmo embarcou para Fortaleza. Gabigol e Rodrigo Caio, que estavam em Singapura para os amistosos da seleção brasileira, também já estão em Fortaleza à disposição do técnico Jorge Jesus. Agora a gente fala sobre a situação do jogador Renier. Ele deveria ter se apresentado ontem à seleção brasileira sub-17 para disputar o Mundial. Só que o departamento jurídico do Flamengo entrou com uma medida no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, alegando impossibilidade de liberar o jogador por causa de tantos problemas com lesões. Tem muitos jogadores lesionados no Flamengo. A lista final da convocação da CBF sai hoje. O nome de Renier, com certeza, vai estar nessa lista e ainda não há qualquer definição da Justiça Desportiva em relação a esse caso. Um abraço a todos. Obrigado, Renata. A gente segue acompanhando. No Twitter, Alberto Campos, com a hashtag Seleção Sport TV, lembra que Gerson, Matheus Henrique também tem idade olímpica. Sim. Dá para montar um timaço, vamos ver. Não, o Matheus Henrique jogou os amistosos de setembro e jogou pela Seleção Olímpica. E os últimos pela principal, ou melhor, Sim. entrou alguns minutos em campo. Vamos falar do elenco do Flamengo primeiro. Nessa data FIFA, por conta de jogadores convocados e jogadores machucados, o Flamengo teve que dar uma boa testada no seu elenco. Vamos avaliar como é que eles se saíram? Vamos ver como eles foram? Depois do duelo contra o Grêmio, o Flamengo teve que usar o Vitinho. O Vitinho jogou 250 minutos. Fez um gol e deu 3 assistências. Positiva? Positivo. O Renier, 1 gol, 149 minutos em campo. Positiva a experiência com o Renier? Muito bom. Positiva também. René, lateral esquerdo, 270 minutos. Substituiu bem o Felipe Luiz? Como sempre, regularíssimo. Regularíssimo. Então, é o elenco do Flamengo sendo testado e aprovado até aqui. Rodolfo, que jogou no lugar do Rodrigo Caio, sofreu com o Rony, né? Asterisco pro Rodolfo, né? Acho que aí é diferente. Lucas Silva, titular contra o Atlético Paranaense. Positivo. Garoto, mas positivo. Chamou o jogo, ele não fugiu do jogo, não. Pires da Mota merece asterisco também? Asterisco. Cai o time quando ele entra, não cai? Asterisco. Asterisco. Não, não é que cai, mas não sobe, nada além. Acho que era feijão com arroz. Foi Berril. agora. Só 31 minutos. O Berri estava na data FIFA, né? Ele foi para a Colômbia. João Lucas, garoto também. É né? garoto, jogou. Está muito tímido ainda nos jogos. Normal. É feijão com arroz, pegou uma bola lá, jogou para lateral. Enfim, ele não quer se comprometer, está muito novo ainda. Eu acho que não dá para avaliar o João Lucas ainda. E o Tuller, O Tuller acho que foi bem regular. que jogou no lugar do Rodolfo, né? Entrou no lugar do Rodolfo. O Berril, na verdade, ele estava na pré-lista da Colômbia, acabou não indo para a seleção. Mas ele não estava no banco domingo, não. Machucado. 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 Ok. Então, assim, na média, o elenco do Flamengo deu conta? Deu conta. Deu conta. Agora, o Pedrinho estava fazendo uma avaliação aqui que é legal ele falar. Pode falar, né? Não, é melhor que você a avaliação sua. Não, eu digo- concordei com ela sobre essa questão, que eu falei que o elenco do Palmeiras não é tão melhor que o do Flamengo. Só que ele pega um recorte que é mais interessante do que o que eu estava pegando antes. Eu disse que o elenco do Palmeiras, a diferença dos reservas para os titulares, ela é menor. Né? Então, por isso que ele tem um elenco maior. Isso não quer dizer que seja melhor. Exatamente. Ela é Os titulares menor. do Flamengo são melhores que os titulares do muito Palmeiras. acima, e os titulares do Flamengo tá bem acima dos reservas, entendeu? Quando essa distância entre titular e reserva ela é grande. A do Palmeiras ela é pequena. Entre o titular e Ou reserva. nenhuma em algumas Por isso que você posições. não sente tanta diferença quando sai um jogador titular do Palmeiras e entra um reserva. No Flamengo, apesar dos jogadores terem dado conta do recado, se saiu um Bruno Henrique,
o reserva está um pouco distante da capacidade técnica do Bruno. O Arão, se o Arão não jogar, entra o Pires. Pires, a diferença é grande. Cabeça. Quando era Gustavo Cuejá, já muito pequena a diferença. Eu achava Gustavo Cuejá melhor que o Quando Arão. sai o Rafinha, entra o Rodinei. Quando sai o René, entra o René no lugar do Felipe Luiz. Não, porque o Felipe Luiz é bem melhor que o René, mas o René é um jogador tão regular que ele cumpre bem as funções Quando dele. sai Rodrigo Caio, entra Rodolfo ou entra Tuller, tem diferença. Mas dessa vez até deu para segurar. Sai Gabi e Bruno, tem diferença. Sai um, ainda entra Vitinho e dá conta do Ricardo. Mas sai 2 jogadores ou 3, sai De Arrascaeta, quando o Diego voltar à disposição, já não vai ter diferença. Se um sair do meio campo, Everton ou De Arrascaeta, entra o Diego, já não tem diferença. Mas se sair o Gerson, quem vai entrar? Pois é. Essa é a diferença que o Petrinho ainda não saiu. pensando. E a entendeu? dúvida é como o Flamengo vai chegar para o jogo de quarta-feira. Já que ele vai para os 2 jogos para disputar, o Grêmio só vai disputar mesmo com seus titulares em um. Estou na expectativa de ver como o Flamengo vai chegar para o jogo de quarta. A gente não sabe, por exemplo, se o Felipe Luiz vai estar em campo, em que condições vai estar o Rafinha para jogar na semana que vem. Não, acho que o Rafinha não vai dar. Isso que eu ia falar. Eu tenho evitado perguntar pro especular Pedro. porque assim, a gente pediu essa Eles não informação se para o Flamengo. O pronunciam. Flamengo não se pronuncia. Eu acho que vai ser difícil. Quebrou isso, cara. Agora o Renato vai ter que quebrar a cabeça nesse jogo aí, Rezec. O Renato vai quebrar a cabeça e bastante. Por quê? Eu fiz até o último jogo do Grêmio, que atropelou o Atlético Mineiro. O Michael já voltando, o Luan jogando muito bem novamente. O Grêmio é um time que ele usa os jogadores de características ofensivas numa função defensiva, mas os jogadores jogam de uma ideia ofensiva, que é o Michael e o Michelzinho que está na seleção, né? O Mateuzinho que está na seleção. Então eles passam, como esses jogadores são ofensivos e exercem uma posição defensiva, mas jogam de uma característica, exercem uma função defensiva, mas a ideia de jogo é ofensiva, eles precisam estar com a bola o tempo inteiro, porque o forte deles não é marcar. E quando eles pegaram o Flamengo joga com muito mais bola no pé do que o Grêmio. Então esses jogadores tiveram que marcar. Então o Renato vai quebrar a cabeça. Ou eu vou marcar o Flamengo lá dentro para ter a bola o tempo inteiro, ou eu vou ter que baixar minhas linhas muito, porque se eu for para o confronto no meio de campo, o Flamengo vai ter a posse. E esses jogadores que não têm essa característica de marcar, Michael, Matheus Henrique, Luan, Alisson, Cebolinha, passa o tempo todo se desgastando fazendo um balanço defensivo. Então, assim, o Renato vai ter que ter uma ideia de jogo ou muito agressiva, indo para dentro lá mesmo, ou descer muito as linhas, porque se ficar naquele meio campo ali esperando, acho que... Vai ficar parecido com o jogo da Arena, não? Vai ficar e o A Flamengo vai diferença é que na dominar, Arena vai não dominar teve- o jogo. não teve O Grêmio Michael, vai estar jogo muito mais Michel. inteiro no seu elenco do que o Flamengo. Verdade. Ele só tem um desfalque, que é a lateral direita. É. Só o Leonardo. O Jean-Pierre talvez não esteja 100%, mas desfalque confirmado, e se não jogar o Jean-Pierre, o Luan é um jogador Tá jogando que cresceu. muito bem novamente. Né? Então, assim, o Grêmio vai chegar com o seu elenco mais inteiro. O Felipe Luiz apareceu treinando ontem, essa imagem não nos diz nada, não dá para cravar nada com relação ao Felipe Luiz. O Flamengo tem evitado realmente falar sobre a situação, é direito do Flamengo. O Flamengo não informa prazo, não diz sobre como estarão na semana que vem Felipe Luiz, Rafinha, Arrascaeta, que fez uma artroscopia. A nossa experiência aponta que a Arrascaeta está fora do jogo, mas o Flamengo não se pronuncia oficialmente sobre isso. Aguardemos. Meus caros, para o jogo de amanhã, o Flamengo também tem problemas. Né? Rafinha, que operou ontem. Bruno Henrique está suspenso. Everton Ribeiro está suspenso. Que, aliás, ganhou um cartão amarelo absurdo. Sim. Arrascaeta e Felipe Luiz. É um jogo também duro amanhã para o Flamengo pelas ausências que ele tem. E o Gabigol ainda confuso meio... Não usa nada. Não faz diferença, não? Faz. Sabe o que é? Mas assim, tá lá, né? Um detalhe que é bom a gente tocar também, né, Pet? Assim, quando o jogador vai para a seleção e não joga, foram quantos dias que eles ficaram com a seleção? Uma semana, né? Uma semana. Dessas uma semana, eles perdem mais ou menos 4 dias de trabalho, os que não jogaram. Por quê?
Um dia antes do jogo você não treina praticamente, né, Pet? Você faz um treino muito leve. Mas nesse caso, eles teriam cansado os gatos. Aí no jogo, Descansaram bem. no jogo ele não joga também. Então ele já ficou 2 dias. Como são 2 jogos, você transforma isso em 4. Na véspera do jogo você não treina e no jogo você não joga. Então você perde 4 dias de treinamento. Que a gente chama até, quando está no elenco, o grupo C, aquele grupo que fica no banco, o grupo B. Que ele é pior para se perder fisicamente do que o grupo C. Porque o grupo C que não foi para o jogo, ele está treinando. O grupo B, ele não treina no dia anterior, vai para o jogo e não joga. Que foi o que aconteceu com o Gabigol. Né? Gabigol e Rodrigo Caio. Eles vão para o jogo, viajam, não treinam na véspera e não jogam. Então eles perdem 4 dias de treinamento. É lógico que pelo lastro físico isso não se transforma numa grande perda, mas é um detalhe interessante. Nessa altura do campeonato, descansaram bem. Pode jogar descansaram agora bem. e quarta, domingo e quarta. Vamos avaliar um pouco isso. Eu chamei ontem de incoerência do Tite, quero saber que nome os amigos vão dar. Não teve muito tempo de debater o assunto, senti que o Pet estava louco para falar sobre o tema. E eu? Senti. Vamos voltar ao tema hoje, porque merece. Acho que vale a pena falar um pouco sobre as escolhas do Tite. A minutagem que ele deu para os jogadores que ele convocou pós-Copa América. Eu acho que tem algumas incoerências ali que ficam claras nos números. Por exemplo, para o gol sem o Alisson, ele ia testar o Ederson, né? Ver como é que o reserva do Alisson se porta.